Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Queremos dizer aos nossos queridos irmãos que estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus de Belém, Campo de Limeira, igreja pastoreada pelo pastor Levi Ferreira de Souza, e o nosso objetivo é dar início ao estudo das lições da Escola Dominical deste último trimestre de 2020, quando estaremos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. E o nosso foco vai ser o livro de Jó. E com certeza extrairemos lições preciosas deste livro, que é bastante conhecido, porém, muitas das vezes mal conhecido, mal interpretado, mas nós estaremos estudando, entrando aqui alguns detalhes importantes, e por isso eu convido a todos os irmãos para que não percam uma lição sequer, para que não tenham dificuldade na interpretação e no entendimento, da mensagem do livro. Queremos orar nesta hora, mais uma vez, que já oramos para iniciar, mas pedimos ao pastor que ore ao Senhor, agradecendo a Deus por este momento e pedindo a bênção por todos que estão nos acompanhando e por todos nós que aqui estamos também. Pastor Jurandir. Nosso Deus e Pai, diante de Ti estamos clamando, em nome de Jesus, ao trono da Sua misericórdia, por esta aula, por aqueles, Senhor, que vão compartilhar, participar, aqueles que vão ministrar aqui o ensino, Senhor. Abençoa grandemente aqueles que através da internet, as redes sociais, Senhor, estão acessando, acompanhando esta aula da Escola Dominical. Que ao estudarmos, Senhor, a realidade do servo Jó, possamos, Senhor, extrair lições especiais para a nossa vida e entendermos o Teu propósito, que Tu és aquele que controla todas as coisas. Pedimos a bênção por aqueles que estão, Senhor, enfermos, os que estão desesperados, os que precisam da paz, os que precisam, Senhor, de uma palavra de alegria, uma palavra de fé, uma palavra de motivação, e possa, Senhor, nesta escola bíblica dominical, ter, Senhor, o despertar da sua fé e a disposição para Te servir com alegria. Pedimos a bênção pela direção da igreja, pelo ministério, pela nossa cidade, pela nossa nação. Oramos agradecidos em nome de Jesus, no qual adoramos. Amém, Jesus. Amém. Meus amados, hoje o nosso assunto se restringe a uma visão geral do livro de Jó. Na verdade, nós vamos entrar diretamente no texto para estudar a partir da semana que vem. Esta semana é apenas uma introdução, quando estaremos aqui analisando uma visão assim geral do livro, como é a sua estrutura, os assuntos que nele estão tratados. Vamos dar uma pincelada nos personagens, que fazem a história desse livro acontecer, e com certeza é necessário esse estudo, nessa primeira lição, a visão geral do livro, justamente para facilitar a interpretação do mesmo, das lições que vamos extrair. Na verdade, no livro de Jó nós temos alguns que discursam, mas não foram aprovados por Deus nesse discurso que fizeram a respeito de Jó. Portanto, tem palavras que não foram aprovadas por Deus, embora sejam palavras que são, vamos dizer assim, inspiradas, porque não tem inspiração nas palavras que foram ditas, mas tem inspiração no registro das palavras, que servem de exemplo e interpretação daquilo que Deus aceita e daquilo que Deus também não aceita. Então, amados, com relação ao livro, vamos estudar, dar uma lida geral nessa lição de hoje, e na semana que vem, então, entraremos no assunto direto do livro. O textuário da lição de hoje está em Tiago, capítulo 5, verso 11, que diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó,
e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. A verdade prática diz que o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Todos nós sabemos que na vida os grandes intelectuais, né, são os que mais questionam muitas coisas que acontecem na vida do ser humano. E a Bíblia, a palavra do Senhor, cremos ser ela a verdade absoluta de Deus. E quando estamos estudando a palavra, nós vamos obter muitas respostas. Inclusive, Jesus foi o homem mais santo, porque nunca pecou, na condição de ser humano como nós, mas nunca pecou e, no entanto, foi um dos que mais sofreu, porque ele assumiu, né, os nossos pecados na cruz do Calvário. Então, existe a pergunta que realmente é feita pela maioria dos homens: por que os justos sofrem? E é uma pergunta que parece que poucas pessoas encontraram resposta, né? E a maioria continua a perguntar: por que os justos sofrem? Bem, nós vamos então para o nosso texto bíblico, que está na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, verso 16, Ezequiel 14, versos 14, 19 e 20, e Tiago, capítulo 5, verso 11. 2 Timóteo 3, 16 diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel 14, versos 14, 19 e 20 diz assim: ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou, se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor, na verdade, sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago capítulo 5, verso 11, diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Meus queridos, antes de nós entrarmos direto no comentário aqui, que o autor, irmão José Gonçalves, pastor José Gonçalves, fez, queremos falar aqui sobre os textos que nós lemos, para ficar bem claro na hora que nós comentarmos um pouco aqui do livro de Jó. A Bíblia diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. E como eu já falei aqui, inclusive, no início, a inspiração da Bíblia não está apenas nas palavras, mas está também no registro das palavras. Nós temos, por exemplo, a mentira de Sansão, que foi registrada na Bíblia. A mentira dele, naturalmente, não tem inspiração divina, mas o registro dela, sim. Esse tem a inspiração de Deus, quer dizer, foi colocado por uma direção do Espírito Santo, que é o verdadeiro autor da Bíblia. Então, mas toda a escritura é divinamente inspirada, porque se não tem inspiração nas palavras, tem no registro. Ezequiel capítulo 14, o profeta está falando aqui em nome de Deus, mostrando que
numa época de apostasia de Israel tão grande, que Deus havia decretado, vamos dizer assim, o juízo, né, divino sobre eles. Eles seriam levados para o cativeiro babilônico, e o Senhor fala através do profeta que ainda que os 3 homens mais santos, mais consagrados, segundo a história sagrada, intercedesse pela cidade de Jerusalém, eles não seriam ouvidos, atendidos por Senhor. Eles não livrariam, diz o texto aqui, nem os próprios filhos. Eles só salvariam a sua própria alma, porque eram pessoas justas, né? Então, por isso que eu estou aqui reforçando aqui, para todo mundo entender direitinho, porque o texto está aqui fora do contexto, né? E é preciso que a gente dê uma explicação para melhor entendimento dos irmãos. E Tiago, né, escreve a respeito do patriarca Jó, e ele diz aqui: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ele está falando dos justos que padeceram sofrimento. Aí ele lembra de Jó. Ele diz: ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Claro que Jó realmente não foi uma pessoa totalmente, vamos dizer assim, uma pessoa que sofreu tendo toda a paciência, né? Mas quando o escritor aqui está falando de paciência, ele está falando no termo de a pessoa não cometer pecados. Mas Jó, por exemplo, ele reclamou bastante, porque é impossível o ser humano padecer um sofrimento de tamanho rigor sem que reclame, ainda que ele não via nada que justificasse aquele sofrimento, não é verdade? Mas Jó não pecou. Jó em tudo adorou a Deus, louvou a Deus, mas Jó chegou a delirar, né? Mas nós vamos ver isso ao longo da nossa lição. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. Vamos para a nossa introdução, e nós estamos hoje aqui com o pastor Jurandir, nosso vice-presidente, professor André, e o pastor Alexandre Locatelli está viajando e por isso não está presente conosco. Muito bem, o texto, a introdução, o texto do comentário do nosso comentarista, a introdução diz assim: neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais pareça ser ou estar perdido, né? Ter perdido o sentido. Na verdade, nós temos uma resposta que vem de Deus, né? Às vezes a pessoa perde o sentido de Deus, a razão da vida, devido ao sofrimento, né? E, na verdade, a própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, que nós vamos estudar. Mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Bem, pastor Jurandir, nós já estudamos o livro de Jó, né? Não muito tempo, né? Tem o quê? Tem alguns anos? 6 anos. 6 anos, mais ou menos. Aproximadamente. E foi um estudo muito bom que nós fizemos. E eu acho que já estava na hora mesmo de nós voltarmos, né? E principalmente porque este ano foi um ano de muito sofrimento,
né? Vidas foram ceifadas no mundo inteiro E está ainda. e ainda continua, né? Temos notícia que o próprio presidente dos Estados Unidos foi acometido e agora parece que à tarde foi para o hospital, e ele já é um senhor de 74 anos, então todo cuidado ainda é pouco, né? Mas, pastor Jurandir, o senhor deve estar lembrado que quando nós estudamos este livro, nós fomos profundo no assunto que está aqui, mas nunca dá para a gente, vamos dizer assim, ir a todos os detalhes, né? Então, parece que neste livro nós vamos entrar em alguns detalhes que não foi possível no estudo que fizemos naquela ocasião. Então, há um pensamento muito popular entre pessoas que não são evangélicas e entre pessoas também evangélicas, de que a pessoa de Jó não é uma pessoa histórica, é uma pessoa fictícia. E o que o senhor diz a respeito desse assunto? Bem, eu quero afirmar, olha a expressão, vou afirmar conscientemente que Jó realmente foi uma pessoa que existiu. Tanto é que o primeiro versículo do livro começa com as seguintes palavras: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então, havia um homem cujo nome era Jó. Então, não é uma ficção, não é uma lenda e nem é uma história, mas aqui está registrada a história do patriarca Jó, que como uma pessoa realmente existiu, portanto, os feitos e as ações ou a história, os sofrimentos registrados ao longo de todo o livro, que vai ser estudado em detalhes durante o trimestre, são fatos reais, baseado na realidade. Embora o contexto do livro tenha aí o outro aspecto que é poético, que vai ser falado na sequência, mas para nós, como registro, como afirmação, como expressão da nossa convicção, Jó foi um personagem real, uma pessoa histórica e tinha o endereço onde ele residia e dava-lhe o nome. Então, frisando, Jó foi uma personalidade real, não e bem histórica, mas não a personagem da história, confirmando e reafirmando, porque ele era da cidade, da localidade de Ur, né, de Uz, e o seu nome era Jó, frisando a existência real desse personagem e, no caso, esta pessoa que vamos estudar ao longo do trimestre. E até porque também, pastor, os outros personagens bíblicos, né, que foi Ezequiel, Tiago, né, citaram o nome dele, inclusive, colocando ele numa certa posição elevada na história sagrada, como certo. Um homem justo, foi um grande teólogo, né, um homem certo. Que tinha um conhecimento muito grande de Deus, que viveu uma experiência que não tem ninguém que se compara ao sofrimento e à experiência que teve. Certo. E esses personagens citados aí, Ezequiel e Tiago e outros, são o quê? São fatos que ratificam, confirmam aquilo que nós já falamos, ou esta realidade desse personagem, dessa pessoa. Verdade. Irmão André, outra questão com relação ao livro de Jó é exatamente a autoria do livro. Porque há uma pergunta, né, quem escreveu o livro de Jó? Aí nós temos algumas sugestões. O que o irmão tem a dizer sobre este fato?
A paz do Senhor para os irmãos, né? Os irmãos aqui presentes, os irmãos online. Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Que todo estudante da Bíblia faz em relação aos livros, né? Sempre é interessante a gente saber quem é o autor para poder tentar entender o estilo, para poder tentar contextualizar, para podermos entender a mensagem de uma forma mais clara. Em relação ao livro de Jó, né, como está na própria revista, ele tem sido motivo de grandes debates. O próprio comentarista colocou. Alguns opinam por Moisés, outros por Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. A própria lição, né? Estou lendo o comentário aqui, né? Os que não acreditam no mover sobrenatural sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos, ou seja, existem aqueles que acreditam que ele foi um amontoado de histórias e foi ajuntando em vários autores e criaram esse livro. A verdade é que não há como definir o autor, né? Baseado nem pelos dados internos nem externos para afirmarmos com precisão. Por isso aqui se faz interessante ratificarmos o que o pastor já leu logo no início, na leitura bíblica em classe, que toda a escritura divinamente é inspirada e proveitosa para ensinar. Mesmo que não saibamos o autor humano do livro de Jó, nós temos a convicção e a fé de que o autor é o Espírito Santo. Ainda que não conhecemos o estilo do escritor, mas nós conhecemos o Espírito Santo que está conosco, né? É o escritor humano. Mas tendo o conhecimento do Deus que nós servimos, da forma que ele trabalha em toda a vida e sabendo como ele trabalha, o Espírito Santo nos ajuda a interpretar esse livro e a conhecer a palavra de Deus. Embora não sabemos o autor humano, temos plena convicção e fé que o autor é o Espírito Santo, o registro desse... Inclusive, não somente o livro de Jó, tem outros livros que nós não sabemos o autor, né? Epístola aos Hebreus e outros livros do Velho Testamento que também não sabemos, mas sabemos que todos eles, como o irmão acabou de dizer, né, que a autoria por trás, a autoria maior, né, é a autoria divina, porque se os livros forem inspirados, o verdadeiro autor é quem inspirou, né? Com certeza. Então, amados, o livro de Jó, ele relata, por exemplo, a localidade, a região em que Jó vivia e a época também que gira em torno aí do ano 1500 a.C., na época de Moisés, por aí, foi a época que Jó viveu. Então, como já acabamos de ouvir o pastor Jurandir e o nosso irmão André também, sabemos que Jó foi um homem autêntico, histórico, né? Não se trata aqui de nenhuma ficção. Então a gente quer colocar aqui, vamos dizer assim, cristalizar esse assunto e fechar aqui afirmando categoricamente que Jó foi um personagem histórico e a história aqui foi uma experiência vivida por ele, né? E que está relatada neste livro para o ensino nosso. Então, amados, dando prosseguimento ao nosso tema, vamos para o segundo tópico da nossa lição. Estrutura literária do livro. O livro de Jó é conhecido como um dos livros poéticos. E, portanto, sendo um livro poético, ele é um livro que está cheio de algumas prosas, algumas poesias, e uma boa parte dos livros poéticos foram escritos nessa literatura, justamente porque antigamente, e como hoje também, é claro que quando um texto é escrito em forma poética, facilita vamos dizer assim, a fixação, a memorização, muito obrigado, da mensagem. Então, por exemplo, facilmente uma pessoa grava uma música quando canta, né? Já um texto
escrito, já é mais difícil de gravar. Então, a forma poética facilita a memorização e parece que dá um prazer maior quando você está lendo alguma coisa na forma poética. Quer dizer, tem uma beleza poética, né, que ajuda a gente a assimilar o assunto que está sendo dito. Então, pastor Jurandir, novamente, voltando aqui à questão do nosso assunto que estamos tratando, essa estrutura, vamos dizer assim, poética do livro de Jó, como também de muitos outros livros poéticos, e até mesmo dos livros que não são poéticos, na sua maioria, mas vários deles têm poesia. Porque alguns, por exemplo, o livro de Abacuque, por exemplo, tem uma oração que é uma oração poética, que era inclusive cantada, né? Então, esses textos são os que mais facilitam a memorização. Bem, com relação a este assunto, é importante nós frisarmos para os nossos queridos irmãos, e o senhor vai confirmar o que eu vou falar, ou não, né? Que, na verdade, quando estudamos um livro dessa categoria, por exemplo, o livro de Jó, o livro de Eclesiastes, são livros que não são semelhantes aos demais livros da Bíblia. Porque esses livros, para se compreender melhor, o estudante tem que estudar o livro todo. Porque ele tem uma estrutura que exige isso aí. Por exemplo, o Salomão, quando escreve Eclesiastes, que é um livro poético também, ele fala sobre a futilidade da vida. E naquele livro, ele começa a analisar as coisas debaixo do sol. Quer dizer, a vida terrena aqui. E lá no final, que ele vai fechar com chave de ouro e falar da vida celeste, que é a vida pós-túmulo, né, e tal. Então, se o aluno, se o estudante não estudar o livro de Eclesiastes todo, porque ali é uma pregação. Então, uma pregação, ela tem o seu início, tem o seu desenvolvimento, os seus argumentos, e tem o prólogo lá no final, que é a conclusão, para poder fechar o assunto, a tese que o autor estava realmente passando quando pregou e quando escreveu essa mensagem. No livro de Jó, não é diferente. Então, nós temos, por exemplo, essa situação que muitas pessoas acabam não compreendendo muito o livro de Jó, justamente por causa da estrutura dele. O senhor concorda comigo? Concordo plenamente, pastor. E eu quero frisar que a prosa, que é a primeira parte do livro, depois vem a poesia, que é o meio do livro, uma grande parte, e volta a prosa no seu epílogo, no seu finalizar. Portanto, a importância de, como estudante da Bíblia, leitor da Bíblia, também se aculturar a respeito dos estilos literários que tem na cultura humana, seja de que país for, nacionalidade for, tem um estilo literário que aquele país, aquele povo cultua como cultura. E quando se vai escrever, Deus usa a capacidade intelectual de cada um para inspirar aquilo que ele quer passar e ensinar. E nesse estilo, a estrutura literária de Jó, poesia e prosa, ou prosa e poesia, a prosa, o que é como na literatura, ela é uma narrativa, tem diversas formas de narrativa, mas vamos aqui apenas simplificar. São narrativas de fatos, são narrativas de acontecimentos, são narrativas de histórias e são narrativas de conteúdos de informação. Então a prosa é um estilo em que passa essas narrativas trazendo na essência a informação que quer passar.
E a poesia são o quê? Tem formas líricas e outros estilos de poesia, entre poemas, em que, conforme o pastor Jonas já disse, facilita a compreensão. Então, ao lermos qualquer livro, tanto da Bíblia como secular, precisamos entender que estilo literário aquele escritor está usando para escrever ou descrever ali os seus fatos. E Deus, usando esse estilo literário da prosa, da poesia ou do poemas, Ele usou para esta escrita esta forma que facilita a compreensão. Ela penetra ao entendimento, ela penetra ao discernimento das pessoas. Então, se você não interessa por literatura, por estilo literário, você poderá ter dificuldade de compreender o que o escritor está querendo passar. E também no caso da inspiração aqui, Deus está usando esse estilo para fixar nestas narrativas informações teológicas e informações espirituais que faz com que, através destas informações, a fé seja motivada e esse estilo de escrita, ele não visa tocar apenas o intelecto e a mente das pessoas, mas tocar a alma em profusão. Leva o quê? A pessoa a refletir em sentimentos aquilo que a pessoa expressou no seu estilo poético ou literário. Então, portanto, prosa e poesia combinam bem na inspiração do Senhor para o objetivo que Ele quer, ou seja, passar o aprendizado e deixar que a mensagem fica gravada no sentimento das pessoas e na observação. Então, onde tem poesia, tem sentimento. E onde tem sentimento, tem apreciação. E quando se tem apreciação, tem uma absorção melhor. Então, poesia e prosa facilita a absorção do sentido e da informação que ele quer passar. Muito bem. Inclusive, é bom dizer aos nossos irmãos que nos acompanham que as figuras de linguagem que nós temos na Bíblia, nós temos parábolas, temos alegoria, paralelismo, são várias, né? E é bom dizer aos irmãos que, ao estudar, né, a literatura bíblica, contendo essas metáforas, parábolas, é bom dizer aos irmãos que ela não pode ser interpretada assim, palavra por palavra, porque a história ela tem um enredo, né, para montar a história, mas o que se tem que pegar dessas passagens é a essência dela. Na verdade, tem uma mensagem que está se passando, mas não é para entrar nos detalhes. Por exemplo, nós temos a história, por exemplo, do samaritano, né, que é uma parábola que Jesus contou. Mas ali as pessoas começam a querer entrar em detalhes, aqueles 2 dias, o que significa, aí quer saber também os 2 dinheiros. Os 2 dinheiros, o que significa, quer dizer, não é para isso. A história ali que Deus está falando, ela está dentro de um contexto e ali fica muito claro o que Jesus quis dizer para aquele jovem, né, para aquele mancebo lá, aquele líder lá religioso. Então, nós estamos estudando a Bíblia e estudar um livro da Bíblia você não estuda todos com a mesma, vamos dizer assim, da mesma maneira. Cada livro tem uma exigência, não é verdade? Por exemplo, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é poético também, mas praticamente se interpreta a cada versículo. Cada versículo é um provérbio. Isso na maioria do livro. Então já é uma forma diferente, né, dos demais livros. Então é isso que a gente quer passar para os irmãos, porque nós estamos estudando e iniciando aqui um livro poético, e é bom que os irmãos saibam disso, já que nós estamos em escola dominical.
Muito bem. O autor diz aqui, com relação à organização, ele diz, no texto em poesia, há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, que é Elifaz, Bildade e Zofá, e 4 outros discursos, acrescentando o 4º amigo, que é o jovem Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Bem, então, na verdade, Jó começa o seu sofrimento e logo os amigos, quando sabe, vai visitá-lo, né? E quando chega lá, o sofrimento era de uma forma tão terrível, Uma intensidade. uma intensidade tão grande, que os 3 amigos ficaram lá uma semana, 7 dias, sem nada falar. Só observando. Nem reconheceram bem Jó. Estava irreconhecível, né? Então você vê o sofrimento como era. Agora, quando eles começaram a falar, deu uma aliviada, Monder? Ou o sofrimento aumentou? Na verdade, aumentou a angústia de Jó e o sofrimento, né? E até comentávamos um pouco antes, né, da aula aqui, e estávamos vendo, né? O sofrimento de Jó era muito acima da média da realidade. Ele tinha perdido os filhos, tinha perdido a saúde, a mulher já tinha pedido para ele amaldiçoar a Deus, estava com feridas no corpo, né? Estava vestido de saco, passava cinza, raspava as feridas com um caco de telha ali. Era um sofrimento absurdo. E o interessante, o que acontece com esses amigos, que depois de uma semana observando a situação de Jó, ele fez o que... Por isso que é interessante, né, esse livro de Jó, ser um livro de sabedoria, né? Que ele relata exatamente o cotidiano do ser humano, embora foi há muitos anos atrás, na região de Uz, antiga Babilônia, Edom, mas mostra que a realidade humana é a mesma, né? Eles observaram o sofrimento e chegaram à conclusão que até hoje os homens... Ó, Jó, é o seguinte, para você estar sofrendo desse jeito, você fez alguma coisa errada. Não é possível. E a gente observa até no dia a dia nosso, a gente estamos trabalhando lá, no dia a dia você sempre tem trabalhado, tem feito as coisas de forma correta. Mas de repente um dia você faz e as coisas começam a dar errado, e daqui a pouco você adquire uma enfermidade e tudo. Sempre aparece alguém e diz, irmão, vigia, começa a orar, pede direção para Deus, você deve estar falhando em alguma coisa, você Está em pecado. você deve estar em pecado, não é normal, porque sua vida estava uma bênção, agora as coisas mudou, será que você não falou alguma coisa errada, será que você não está pensando? Então, o livro de Jó, ele revela isso, né? E essa conversa dos amigos com Jó traz um ensino para nós, né? Antes de abrirmos a boca para querer falarmos alguma coisa sobre o sofrimento alheio, é sempre bom que tenhamos direção de Deus, tenhamos certeza que Deus está nos usando para falar algo para edificação, para consolo, para exortação. E se não tivermos o que falar, é melhor ficarmos quietos e não tentar achar motivo para coisa que a gente não sabe o que é o motivo. Porque se nós olharmos, embora, né, que quando uma pessoa peca, as coisas dão errado. Não vamos dizer de 100%, esses 3 amigos, né, que acusaram Jó, que os irmãos vão ver no decorrer das lições no trimestre, o que eles falam não está errado, mas no contexto de Jó estava, porque quando a pessoa peca, a vida realmente vai desandar, dependendo do tipo de pecado, dependendo do sofrimento, é por causa do pecado, tem o seu fundamento humano, mas em relação a Jó, eles estavam equivocados. É isso que o livro de Jó, no desenrolar do seu livro até o final, vai mostrar, trazendo para nós qual sabedoria, qual entendimento, que cada sofrimento de cada ser humano é único, tem uma história, tem um motivo. Então precisamos da graça de Deus para lidarmos com o sofrimento, entendendo e, acima de tudo, sempre reconhecendo a soberania de Deus, né?
E uma coisa que nós podemos ver, que os amigos de Jó, eles não fizeram intencionalmente para acusar Jó, tal. Era o pensamento deles, né? Eles estavam sendo realistas quando falaram. Só que a vida de um justo, é bom dizer, que ela é cercada de mistérios. Existem razões que a própria razão desconhece, de coisas que acontecem com uma pessoa que é justa. Porque o justo tem um segredo com Deus. E dentro desse segredo acontece algo que o homem natural jamais pode imaginar do que esteja acontecendo, né? Então, por exemplo, como é que uma pessoa, por mais sábia que fosse, podia imaginar o que estava acontecendo com Jó? Na verdade, não tinha como. E hoje também não é diferente, viu? Acontece, eu quero citar aqui um caso que aconteceu com meu próprio pai. Meu pai pastoreava uma igreja e, de repente, eu estou lá no Rio de Janeiro e ele morava lá no Espírito Santo. A minha irmã me ligou dizendo que ele estava internado. Eu disse, mas o que houve? Aí ela disse, olha, apareceu uma dor nos punhos e nos tornozelos. E o médico internou ele no hospital de doentes mentais. O médico disse que tinha que ser internado lá para ele tomar uma medicação e, melhorando, ele receberia alta. Aí meu pai foi. Está lá internado. Aí eu falei assim, ó, então domingo eu vou fazer uma visita para ele. Aí fui. Cheguei lá, no local onde quarto que ele estava, eu fui, ele não estava. Aí eu perguntei para um, perguntei para outro, mas a maioria tudo, né, de mente ruim. Até que eu encontrei um que ele perguntou assim, é o pastor? Se é ele mesmo? Então ele está na igreja. Aí eu fui lá para a igreja. Cheguei lá, estava meu pai dirigindo o culto, numa igreja lá, e só um de pessoas doentes lá sentados. Aí deu uma palavra lá também e tal. Quando terminou o culto, meu pai me disse o seguinte, ó, falou assim para mim, ó, Deus me mandou para cá. Eu cheguei aqui, encontrei essa igreja que estava fechada. Aí eu falei com a diretoria aí, se podia usar. Ele disse, não, é para usar mesmo, isso aí, porque os crentes não vieram mais. Mas pode usar. Meu pai abriu lá, com uma semana, teve 30 alta, porque as pessoas estavam endemoniadas. Aí manifestava o demônio, meu pai expulsava, ficava boa, recebia alta. Agora só vê, agora como é que alguém podia imaginar que aquela dor que apareceu lá é porque Deus estava precisando dele lá no hospital de pessoas de doentes mentais. Psiquiatra. Que ele não tinha problema nenhum de psiquiatria. Então você vê que, na verdade, na vida do injusto, existem alguns mistérios que só Deus para revelar. E mais ninguém. E nós não captamos, não conseguimos nos aperceber. É coisa complicada. Exatamente. Só Deus pode revelar isso aí. Então é o caso de Jó, né? E os amigos, coitados, eles tentaram ajudar, mas... O caso de Jó ainda é extraordinário, porque a experiência dele veio a ser registrada e se tornou uma lição de vida para todos nós. Estima-se que foi escrito no ano 1500, 1600 antes de Cristo, e nós já estamos aí há 2000 anos depois de Cristo, quase 3.500 anos servindo de modelo, de resposta, de sabedoria, de lição para as gerações de crentes que servem a Deus. Então a gente vê que o propósito na vida de Jó era extraordinário. Jó talvez não entendeu o alcance dele, mas o que ele passou na vida dele hoje é objeto, né, de debates em academias, em literaturas, nos meios de pessoas que servem a Deus, entre os que não servem a Deus, e os que não servem a Deus lendam, acabam vindo a servir a Deus, reconhecendo a soberania divina. Então é uma coisa assim extraordinária mesmo, né? A gente tem que só agradecer a Deus aí. Com certeza. Então, amados, o item número 3 diz abundância de figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas. Este recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividades e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa
figura do vai e vem, do tecelão para demonstrar a brevidade da vida, vento, né, Jó 7 e 7, nuvem 7 e 9, sombra 8 e 9, 14 e 2, uma corrida, uma águia, uma flor, né? Então, no livro também há o recurso estilístico do paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Bem, então, nós estamos estudando um livro extremamente diferente de muitos outros. Por exemplo, você vai ler o livro do Evangelho. O livro do Evangelho é um livro histórico. Tem parábolas, tem, na verdade, essas figuras de linguagem, mas não tanto quanto o livro de Jó, que já é um livro poético em si, né? Na sua natureza é poética, e ele está mais enriquecido, né, dessa linguagem. Então é preciso que as pessoas que estudam saibam disso aí, não é verdade? Bem, vamos então para o terceiro tópico. Natureza e mensagem do livro de Jó. Natureza e mensagem. Por que o justo sofre? Aí entra a pergunta maior, diríamos assim, né? Pergunta, por que o justo sofre? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Às vezes as pessoas se firmam só num ponto, num conceito, numa posição, e não abrem mão daquele seu entendimento. Para os irmãos terem uma ideia, uma certa aluna que estudou comigo lá, que ela até parou de estudar nessa época, ela fez uma pergunta, e a pergunta dizia o seguinte: quem é que põe doença nas pessoas? Eu disse para ela, olha, as doenças têm várias razões porque surgem na vida do ser humano. Descuido do ser humano, um problema climático, problema de alimentação, né? Nós temos problemas congênitos, que as pessoas herdam dos seus antepassados, e nós temos uma questão espiritual, às vezes o pecado acaba trazendo uma possessão maligna, pode também trazer doença física, e também o próprio Deus. Assim, o quê? Mas Deus coloca a doença? Aí eu citei aquela passagem lá da igreja de Pérgamo, que o Senhor diz assim: se não te arrependeres, te porei numa cama, falando para a Jezabel que tinha lá. Então, ela falou assim, mas Deus coloca, Deus é soberano sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que Deus castiga aquele que ele toma por filho, aquele que ele ama. Aí ela falou assim, mas o meu pastor ensinou que quem coloca doença nas pessoas é o diabo. Então, toda doença é uma operação maligna e que nós temos que expulsar o espírito maligno da vida da pessoa que está doente. Eu disse para ela, olha, respeito o posicionamento do seu pastor e tudo bem, mas eu estou falando para você com base na Bíblia. Na Bíblia. Aí ela não foi mais na aula. Aí a irmã que ia junto com ela, perguntei para ela, e a irmã fulana? Ela disse, o senhor deu aqui a resposta para ela? E ela chegou lá e falou com o pastor dela, o pastor disse, não, é o diabo que coloca as doenças nas pessoas. Doença não vem de Deus, não vem nada disso não, é o diabo, toda doença. Aí ela falou para ela, eu não vou estudar mais não, porque eu prefiro ficar com a palavra do meu pastor. Então ela não abria mão do posicionamento dela. Aí muitos aprendizados equivocados acabam fazendo com que as pessoas ficam bitoladas e não abrem a mente para receber uma nova informação. Porque eu sempre digo que quem está estudando, assim como eu, todos nós, quando vamos estudar qualquer texto da Bíblia, temos que ter uma mente aberta para receber
uma nova revelação de Deus, não é verdade? Às vezes a gente entende um texto, mas não estamos corretos no nosso entendimento. Precisamos ser pessoas de mente bem aberta para receber as informações que o Espírito Santo quer nos passar, né? Então, irmãos, aqui nós temos um livro que o comentarista está dizendo que Jó era um autor que queria que a sua literatura fosse colorida, porque dá mais expressividade, fica mais bela a mensagem. E a gente perde essa beleza por causa da tradução. Porque lá na língua original, naturalmente, havia, né, esse trato, né, de poesia e tal. Já traduziu, você não tem mais essa questão. Não é verdade? Embora a gente saiba que o original, nós estamos falando em termos originais, né? Bem, então, irmãos, nós iniciamos aqui o terceiro tópico, e diz aqui o texto: ao longo dos anos, tanto teólogo quanto filósofo têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Bem, quando os discípulos perguntaram para Jesus se aquele rapaz deficiente, quem nasceu? Quem pecou? Quem pecou? Foi ele ou seus pais? Então, o entendimento é um entendimento meio espírita, né? Porque se foi ele, foi na outra encarnação, mas não existe outra encarnação. Não é verdade? Ele pecou? Pecou quando? Só se for quando estivesse no ventre da mãe, né? Mas isso quer dizer que esse pensamento estava bem presente no dia de Jesus. Não é verdade? Que o sofrimento é destinado só aos que pecam, aos que cometem erros. E por isso as pessoas tinham dificuldade para aceitar que determinados servos de Deus, como por exemplo Jeremias, que sofreu para valer, né? E muitos outros autores bíblicos que ficaram doentes. Então, por exemplo, Timóteo tinha um problema de saúde no estômago, né? Como diz a Bíblia. Paulo tinha um espinho na carne, que a gente não sabe direito o que é, mas era um problema terrível, né? E aí continua aqui esse questionamento. O senhor teria alguma coisa para somar aqui, nessa resposta aí, porque os justos sofrem? O interessante dessa pergunta, porque os justos sofrem, até pegando o caso do que o senhor comentou da aluna do senhor, né? Que o pastor fala que toda doença vem do diabo, né? Biblicamente falando, ele está certo em uma informação. Há um tipo de doença que o diabo coloca. Mas a palavra de Deus mostra o sofrimento do justo, que o sofrimento, a doença, essa é uma das informações. E o que a gente, ser humano, a gente mais quer fazer, e o que os livros de sabedoria da Bíblia nos ensinam, principalmente de uma forma mais clara, Jó, Eclesiastes, Provérbios, é que a vida humana não é, me perdoa, não sei se eu vou ser claro na expressão, uma matemática exata. Não é 2 mais 2 é igual a 4. A vida humana não é assim. Não é porque eu estou sofrendo, porque o diabo está fazendo eu sofrer. Esses livros poéticos, principalmente o livro de Jó, vem trazendo para nós essa lição de que as coisas não são assim. A gente precisa realmente... Tanto é que o livro de Jó não dá uma resposta clara. Você sofreu por causa disso, disso. Ele convida o autor a refletir. A sabedoria hebraica, ela convida a gente a refletir sobre a vida. Cada caso é um caso, precisa ser estudado, precisa ser orado, precisa ser observado, porque a dor, o sofrimento, veja bem, a dor do atleta é uma dor ruim ou boa? Ele sente dor, mas com o objetivo de cada vez ficar mais forte. Porque você vê, ele está treinando, e qual é o limite do treinamento? A dor.
Quando ele vê que está chegando a dor, ele para, porque se ele for dali em diante, ele vai romper. Mas essa dor que ele sente num grau limitado vai trazendo cada vez mais força a Experiência, ele. mais Então tem pessoas que buscam a dor com o objetivo de se tornar mais melhor forte. naquilo que faz, né? E nós observamos na palavra de Deus que algum sofrimento, principalmente, por exemplo, nós observamos na palavra de Deus, Romanos, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, se todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, então a dor, o sofrimento, para aquele que ama a Deus, contribui para o bem. Embora Jó sofreu uma dor assim, um sofrimento quase que inexplicável, essa palavra se cumpriu na vida dele, porque contribuiu para o bem. No final do livro ele mesmo vem dizer que ele conhecia Deus de palavras, mas agora ele veio conhecer. Então tem um propósito. O que nós, pregadores, ensinadores, estudantes da Bíblia, não podemos é cair na tentação de termos uma fórmula, um livro de regras. Ó, aconteceu isso, é porque isso. Sempre queremos ter a resposta na hora. É um erro que também cometemos. As pessoas trazem o dilema e nós, porque lemos a Bíblia, estudamos, às vezes entendemos e acreditamos que temos que ter todas as respostas. Mas as respostas que nós temos é para cada situação. Às vezes a resposta que nós temos agora não é porque o irmão estava acontecendo. E foi o que exatamente aconteceu com os amigos de Jó. Eles tinham respostas prontas. Ou seja, está sofrendo, é por causa disso. Ficou pobre, é por causa disso. E o livro de Jó vem mostrar que as coisas não funcionam dessa forma. Que a vida não é desse jeito. Precisa ser analisado, precisa ser orado, precisa ser discernido para poder viver sem a angústia, a ansiedade, porque Jó, ainda que todos estavam angustiando, ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele não deixou em momento algum de confiar em Deus. E uma das razões que a gente fica tanto procurando o motivo, é a tal da meritocracia. Muitas coisas na vida nós recebemos por mérito, porque fizemos por merecer. Mas a lição da Bíblia mostra que a vida não é assim. Que muitas pessoas recebem na vida aquilo que elas não merecem. Inclusive, no nosso entendimento. Mas no trabalhar de Deus, Deus usou aquilo ali para fortalecer, para aumentar a fé, para trazer maior intimidade. De certa forma, o sofrimento muitas das vezes se torna necessário. Por exemplo, o senhor sabe melhor do que eu, que é lá de Minas Gerais. Pessoa que vai trabalhar na lavoura, ele, quando começa a trabalhar, é um sofrimento terrível, porque começa a criar uns calos, incha a mão, arrebenta a pele, é um sofrimento muito grande. Agora, se ele desistir, ele nunca vai ser um lavrador. Ele tem que insistir, trabalhando com a mão, persistir com aquela mão doída, né? Que dá algum sofrimento, é para calejar o indivíduo, né? Preparar o indivíduo para os ataques, entendeu? Então Deus prova o crente por quê? Porque o crente precisa crescer, desenvolver, calejar, se preparar para etapas futuras de um plano que Deus tem para ele. Então tem uma série de situações, né, que a gente às vezes desconhece, né, porque a pessoa está passando por aquele processo. O senhor até analisar, né, a questão da dor, né? Nosso corpo humano é limitado. E a dor, ela evita com que o nosso corpo humano seja desfacelado, seja destruído. Por exemplo, o marceneiro que trabalha com martelo, se toda vez que ele for trabalhar com o martelo e o prego, ele tiver o costume de martelar o dedo, ao invés de mudar a sua forma de trabalhar, toda vez que ele for trabalhar, ele aplicar anestesia na mão, então ele vai poder bater o martelo no dedo tranquilamente e não vai sentir dor. Mas o que vai acontecer com a mão? Com o dedo. Ele vai ficar sem a mão, porque ele neutralizou a dor. Então falou, não, eu sempre estou martelando o dedo, então eu vou aplicar a anestesia e não vou sentir a dor. Só que ele vai perder o dedo. Então há um propósito até na dor, há um propósito no sofrimento. Às vezes nós sofremos porque
alguém nos falou alguma coisa que não merecíamos ouvir e aprendemos a lição de que lá na frente não deveremos falar essa mesma coisa a outra pessoa. Falou, opa, eu sofri muito quando alguém falou isso de mim, então eu não devo falar isso a outra pessoa. Então a vida não é simples. O livro de Jó mostra que a vida não é simples. Não existe um conjunto de regras que você vai ler e vai respeitar. Não, eu vou fazer isso e o resultado vai ser sempre assim. Não é. A vida é uma vida dinâmica, é um modelo que envolve intimidade com Deus, ouvir Deus, aprender com Deus, aprender com os modelos, aprender com as pessoas, com os que já vieram antes, né? E aqui, no caso do livro de Jó, o que envolveu Jó nesse sofrimento foi algo do mundo espiritual. Não quer dizer, na verdade, como é que Jó poderia ter consciência de uma situação dessa, ou quem quer que seja? Então é o que diz aqui no item 2. Existe bondade desinteressada? Aqui tem uma narrativa, né? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de uma barganha. Essa aqui fala também que é uma tese que o próprio inimigo usa, né? O diabo usa. Então, para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Ou seja, ele era recompensado, né? Então, Jó era um homem agraciado de muitos bens, família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Então, nessas condições, como o próprio inimigo disse, todos são devotos. Então, segundo o inimigo, não existe aí bondade desinteressada. Mas Jó provou que ele não tinha barganha com Deus, ele não negociava com Deus, ele tinha convicção, e isto faz a diferença. A barganha, você é atraído, agora a fé, você é envolvido de convicção, isso traz a diferença. Então, aqueles que barganham, qualquer situação está sempre murmurando, reclamando. Agora, aquele que tem convicção, ele pode gemer, como Jó gemeu a dor dessa enfermidade, enfim, dessa realidade. Mas isto, ele gemeu, mas não perdeu a essência do que ele cria, daquele que afirmava. Então, trazendo aqui para nós, que Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não substituiria uma prova de fogo. E o livro de Jó mostra como ele se comportou nesta prova. Isso quer dizer, Jó passou para a história de 1500 anos antes de Cristo, com mais 2020 anos depois de Cristo. Então, uma lição que perdura por mais de 3.000, ou cerca de 3.500 anos. Então, Jó comportou nesta prova, ele ensinou como estar na prova. Que a prova ela pode vir com permissão de Deus ou por negligência humana. Se você observa os sinais nas rodovias, por que as autoridades põem aqueles sinais, aquelas placas indicativas? Visando o quê? Que você tenha segurança na sua viagem. Agora, se você desobedece à orientação, as consequências vêm. Então, Jó está comportando nesta prova, passando esta lição, que tem o mesmo efeito, a mesma eficácia de 3.500 anos. Isso vale dizer o quê? Que, sim, há o que o comentador aqui fala, sim, existe bondade desinteressada. Agora, eu estou disposto a provar que eu estou desinteressado? A minha forma de agir, de pensar, de reagir, demonstra que eu estou desinteressado? Então, Deus que conhece o profundo e as mentes,
Ele sabe quando nós estamos falando de nós mesmos, quando estamos falando daquilo que cremos, ou quando estamos meramente negociando uma palavra interessada. Então, há sim esta verdade, que existe bondade desinteressada, e esta bondade desinteressada, o preço é diferente. Porque havia lá o salmista que o Senhor estará conosco enquanto estivermos com Ele. Então, muitos seguiam Jesus porque Ele multiplicava o pão. E não porque cria nele como Salvador, como Senhor. Então, quer dizer, tinha interesse e não tinha convicção. Mas o Senhor espera convicção e não interesse. O interesse que Deus espera é aquele que desperta a vontade de fazer, e não meramente o interesse de fazer porque vai ter alguma coisa em troca. Então, eu vou contribuir com a causa do Senhor porque eu quero estar bem de vida financeiramente. Uma janela aberta sobre minha vida. Aí é barganha. Não, Deus não está na barganha. Deus está no amor, na essência e na obediência com convicção. É interessante que eu li uma oração de um servo de Deus, que ele orou dizendo o seguinte: Senhor, se eu te sirvo porque eu quero ir para o céu, não me permita entrar no céu. Se eu te sirvo porque eu tenho medo do inferno, me lance no inferno. Agora, se eu te sirvo porque eu amo o Senhor, então me receba nos teus braços. Porque, entendeu? Até na resposta de Jó, em 2 ocasiões, é interessante. Lá em Jó 1:21, ele disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que ele estava querendo dizer? Quando eu nasci, eu não tinha filho, eu não tinha bens, eu não tinha roupa. Tudo que eu passei a possuir foi o Senhor que o deu. Foi o Senhor que o deu. Eu saí nu e agora eu perdi tudo. Então, Eu volto nu. ou seja, não ganhei nem perdi, eu tô do jeito que eu vim. Eu estou indo de volta para o Senhor. E quando a mulher dele fala: ainda retens a sua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre, porém ele disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ou seja, se Deus é Deus, é soberano, Ele manda em mim, faz o que quiser de mim. Então Ele manda o bem, então eu sirvo a Ele com alegria, tudo. Mas quando Ele envia o mal, eu não recebo, Ele deixa de ser Deus? Ou seja, era a visão que ele tinha de Deus, era uma visão assim bem entregue. Ele se entregou a Deus de tal forma: falou, do jeito que eu vim, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Se Deus me quiser levar do jeito que Ele me trouxe, glória a Deus. E vai servindo. E se Deus quiser me dar o mal agora na vida, eu recebo, porque Ele é Deus. Isso é ter uma visão de que Deus, além de ser soberano, mas o amava. Era um Deus de misericórdia. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas ele chegou a dizer, ó: ainda que o Senhor me mate, eu esperarei nele. Então é algo assim, é a importância, é uma lição para nós crentes. É o crente que está ali. Ou seja, eu estou servindo a Deus, aconteça o que acontecer, eu vou ser fiel. Não importa se eu estou no hospital, se eu estou na cadeira de roda, onde for. Deus é Deus. Deus continua sendo Deus. Agora vem a última pergunta para a gente encerrar. Pode o homem compreender Deus? Claro que. Aí, preciso, eu vou mais além, é preciso compreender. Essa pergunta aqui tem uma série de respostas, né? Aí o comentarista coloca aqui: os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre o homem, os homens, né? Tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Então aqui nós temos Jó em dois lances, né? Primeiro lance, Jó é um teólogo, é um crente, é um homem fiel, um homem que não havia um semelhante a ele, como diz o texto sagrado, né? Mas de repente,
lá, Jó, com todo esse conhecimento, com todo esse testemunho, né, que Deus dava, o próprio Deus dava de Jó, ele era uma pessoa que o seu conhecimento não era experimental, era um conhecimento mais teórico. Apesar de toda a sua postura, né, ele tinha um conhecimento mais teórico do que experimental. Porque lá no final, ele vai dizer, né, que agora ele cria porque estava vendo, não porque, né, havia ouvido, mas ele via com os próprios olhos. Então, esse encontro com Deus é o que muda a vida, é o que traz a compreensão para a realidade da vida do ser humano. Quer dizer, o pecador, por exemplo, um homem natural, ele pode ter um bom conhecimento, pode ler a Bíblia, pode entender vários textos da Bíblia, mas se não tiver encontro com Deus, que adianta esse conhecimento? Então o Jó mostra aí os dois lados. Mostra o que é você ser um crente com conhecimento, com submissão, né? Com todo o temor a Deus, embora não tenha tido um encontro pessoal. Esse encontro pessoal se dá no final da experiência que ele viveu. Então, o que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, que o que o homem todos os homens teriam que experimentar, esse encontro pessoal, que vai causar uma mudança radical na vida do indivíduo. Então, por isso que nós temos que pregar o evangelho. Porque quando você prega o evangelho é o poder de Deus para a transformação da vida do pecador. Então, e só esse encontro resolve. Eu estava dizendo para os irmãos lá na aula, essa quinta-feira, que nós estamos estudando sobre religiões e seitas. E existe cada situação que é umas coisas absurdas. E eu estava dizendo para ele que aí nós aprendemos a valorizar o nosso culto. Porque o nosso culto, o culto no cristianismo, a essência dele é o encontro do adorador com Deus. Então, aí a pessoa diz, mas Deus estava presente. Deus está presente em todo lugar. A questão não é se Deus está presente. A questão é se Deus se manifestou lá. Porque uma coisa é a presença de Deus manifestada e a presença de Deus, porque Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Mas ele não manifesta em todo lugar. Ele manifesta onde ele é invocado, né? Então, nesse caso, o nosso culto é uma invocação de Deus e, automaticamente, um encontro pessoal com Deus. Se não há esse encontro, o nosso culto perde a sua essência. Concorda comigo? Aí nem é culto, né? Nem é culto. Apenas uma mera reunião, um encontro pessoal, mero encontro, né? Social, né? E realmente há uma diferença, né, quando se cultua verdadeiramente ao Senhor. O senhor disse aí que na aula lá que o senhor ministrou, a importância é saber se Deus está presente, né? Se Deus está aceitando aquela adoração. Eu tive uma experiência há muitos anos. Houve um movimento aqui na cidade de Limeira que usou até uma repartição pública aí de grande volume de pessoas. E o pessoal cultuando lá, fazendo aquela reunião, e trouxeram para esse evento um artista que dizia na época que tinha se convertido. E o artista veio, como ele era humorista, ele começou a participar da reunião como humorista, mas com roupagem de culto. Queria fazer um culto humorístico, essa é a minha linguagem, a minha expressão, sabe? Estava lotado aquele ambiente. Eu tinha vida pública naquela época, e ele foi um convidado e acabei indo lá pela circunstância da vida pública e levei lá da minha família. E nesse tempo eu estava com meu filho, que era pequeno, no colo. E tinha lá seus 2 ou 3 anos de idade aproximadamente. E aquele ambiente assim, tão vazio de Deus, a criança puxou o queixo meu assim e disse: pai,
o senhor acha que Deus está aqui? Uma criança de 2 a 3 anos. Eu já tinha sentido que não estava. Eu disse assim, eu acho que não está. E a criança segurou o queixo e falou assim, Deus não está aqui, pai. Vamos embora. Então, dentro do que o senhor está dizendo aí, olha, pode o homem compreender Deus, ele compreende Deus quando ele se envolve com os critérios de Deus. Mas quando eu deixo Deus de lado e quero fazer prevalecer o meu eu, o meu ser, Deus se ausenta. Assim é o Espírito Santo. Ele habita em nós à medida que nós o conservamos ali. Porque se nós o desprezamos, ele não fica. Então, é isso que Jó está passando aqui. Apesar das circunstâncias e das adversidades, ele tinha a convicção de que Deus era Deus e que Deus estava com ele. Por isso que ele diz, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Isso é o que? É compreender Deus. E a melhor compreensão, ela vem pela experiência, por um conhecimento experimental. E não apenas o conhecimento teórico. Porque de conhecer Bíblia, tem muitos teólogos por aí que manjam, né, de Bíblia, são peritos. Só que falta para eles o conhecimento experimental, né, que é exatamente o que todo crente precisa. Nós todos precisamos desse conhecimento experimental. É uma vida de experiência com Deus. Quer dizer, e para você ter experiência, por exemplo, você lê lá, o salmista dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E eu leio, mas quem falou foi o salmista. O salmista pode ter passado por essa experiência, mas eu não passei. Então, eu tenho conhecimento que realmente, se você passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai cuidar de mim. Só que, na verdade, quando eu sou levado para o vale da sombra e da morte, e que eu percebo a presença de Deus comigo ali, aí eu já tenho conhecimento experimental. Aí não é só porque eu li lá na Bíblia, porque eu vivi isso aí. Então, a experiência vivida. Exatamente. Isso aí foi a resposta de Deus para Jó. E Jó ficou satisfeito, recompensado, como você já falou, né? E tudo foi resolvido com essa experiência de Jó com Deus lá no final. E Deus apareceu para ele. Bem, então, concluindo, nessa lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética, isto é, importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Quer dizer, na verdade, é uma sabedoria muito grande, né? Porque você imagina que 3.500 anos depois, numa cultura diferente como a nossa, né? Hoje vivemos aí numa modernidade, numa tecnologia, numa ciência avançadíssima, mas o problema do homem continua sendo o mesmo. Os questionamentos dos homens são os mesmos. E vai continuar sendo, não é verdade? Enquanto não houver uma razão maior para vivermos aqui, os homens ficam no ponto de interrogação. Então, enquanto não há esse encontro com Deus, você não tem muito sentido a vida. É o que Salomão diz lá em Eclesiastes, que tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo passa, tudo acaba. Deus é a resposta. Pois é, Deus é a resposta. Com certeza. O próprio livro de Jó e a palavra de Deus vai mostrando que Deus é a resposta. Exato. E quando a gente fala, vamos pregar o Evangelho, quem é o Evangelho? É o Deus que se fez carne na pessoa de Cristo e veio ao encontro do homem. Jesus, no caso hoje, é a resposta. Se a pessoa está sofrendo, Jesus tem a resposta. Aí nós podemos dizer assim, Exato. Qual é a razão do meu sofrimento? Eu posso não saber, mas Jesus
tem a resposta. Jó não sabia, mas sabia que Deus era o Redentor, que era misericordioso. Então, a gente percebe na Bíblia isso. O justo sofre, mas ele não pode perder a fé do caráter de Deus, de quem Deus é. Ele não pode mudar Deus, começar a acreditar que Deus é um tirano, que Deus é um sarcástico, que Deus tem prazer. Não, ele dá a entender que Jó olhava com todo o sofrimento para Deus como um pai amoroso, um pai redentor, que acontecesse o que acontecer, ele ia cuidar. Um exemplo nós vemos de Abraão. Abraão, com quase 100 anos, Deus deu o filho Isaac. Depois Deus vai e fala para Isaac, agora para Abraão, oferece o seu filho em sacrifício para mim. Ele vai e oferece. E segundo o escritor aos Hebreus, Abraão tinha essa fé. Não, eu vou oferecer o meu filho em sacrifício, mas eu creio que Deus é poderoso para o ressuscitar. Até porque Deus e fazer dele a descendência que ele prometeu. Até que ia porque trazer. Deus tinha falado, né? Que ia fazer em Isaac a sua descendência. Agora, se eu vou matar ele, eu vou matar. Mas se Deus prometeu que através dele vai ser, ele vai ressuscitar. Então, quer dizer, era a confiança no que Deus falou. Se Deus falou que dele vai ter a minha descendência, eu posso matar, que Deus vai ressuscitar e fazer. Então você conheceu um pouco de Deus, né? Entender. Conhecendo Deus, você vai pode o homem seguindo a sua vida. compreender Deus. Então, amados, estamos encerrando e nós agradecemos a atenção de todos. Fala aí com os seus vizinhos, com seus irmãos, com sua família toda. No sábado próximo estaremos novamente aqui para estudarmos a segunda lição, que tem como título Quem era Jó? Essa pergunta que nós vamos responder, quem era Jó? E vamos trazer alguns detalhes que não foi possível colocar hoje. Hoje nós demos uma visão assim do livro como um todo. Semana que vem a gente vai entrar mais particularmente na própria vida de Jó e depois a sequência de toda a mensagem do livro. Pastor Jurandir, o senhor tem algum anúncio, alguma mensagem para passar? Apenas dizer que temos o culto às 18 horas, né? E aguardamos a todos que puderem estar. E também a ministração da Santa Ceia do Senhor. É o primeiro domingo do mês. Então, logo mais às 18 horas, tem o culto com a ministração da Santa Ceia do Senhor. Presencial, você pode estar e compartilhar dentro das regras aí da saúde aí das autoridades, né? 50% da capacidade e, claro, aí com o equipamento da máscara e o distanciamento da utilização do espaço. Deus abençoe a todos. Amém. O André, se ora para o encerramento, o pastor Jurandir nos abençoe para nós irmos embora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento em que estivemos juntos, Senhor, Pai. Aprendendo a Tua Santa Palavra, Jesus, Senhor, Pai, buscando compreender, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Que nesse trimestre, Senhor, através desta lição, ó Pai, o Senhor possa falar poderosamente, ó Pai, à vida, aos corações daqueles que ouvirão esta palavra, de nós que estaremos ministrando, Senhor, e que possa de ser um ensinamento grandioso, Senhor, e que grandes experiências, ó Pai, contigo possamos ter nesses dias, ó Pai bendito. Que o Senhor possa abençoar a cada um grandemente, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça em nossos corações, agora e para sempre. Dizemos amém.